Fala pessoal, professor Marcos na área novamente. Essa é a terceira aula, né, pessoal? E nessa terceira aula a gente já pode ver aqui que a gente já fez a estrutura de pastas do nosso sistema, né? Criamos aí o arquivo index, as demais páginas dentro de cada pasta, né, específica é, da estrutura, tá? E fizemos também a navegação, né? Ó, fizemos a navegação, deixa eu mostrar aqui. Então isso aqui é o sisteminha, ó, fizemos a navegação onde ele inclui, né, ó, cada arquivo, né, respectivo aí dos setores do nosso sistema. Então contatos, ele traz a página de contatos, tarefa, página de tarefas, tudo como include, ó, eu nunca saio da index, esse é o nosso objetivo, fazer um sistema onde a gente nunca sai da index, a gente sempre vai trabalhar com includes. Aqui nós temos um parâmetro chamado menu OP, que mediante o valor que está aqui em cima, ele traz o include aqui. Então já fizemos esse sistema. Mas nessa aula 3 a gente vai fazer então os arquivos de conexão com o banco de dados, tá? Nós vamos criar esses arquivos aqui dentro da pasta DB, ok? Então essa aula é dedicada a fazer a conexão e até mesmo fazer uma lista de contatos lá na planilha de contatos aqui. Então vamos lá. Aqui na pasta DB, né, eu vou criar dois arquivos, um chamado config.php. Então vamos lá, ó, novo arquivo config.php. Nesse arquivo, pessoal, nós vamos setar as constantes que vão ter os valores de conexão com o banco de dados, como nome do servidor, o usuário que vai conectar ao servidor, a senha desse usuário e o banco a qual a gente vai fazer seleção, consultas SQL nele, né? Então vamos lá, pessoal. Então vou colocar um comentário aqui, ó. Bom, primeiro eu vou abrir o PHP, né? Então seta o PHP aqui, certo? Vou colocar aqui um comentário. Constantes de configuração da conexão com o banco de dados. Ok? Bom, vamos lá. Bom, a primeira constante, para definir constante, você usa a palavra reservada define, né? E aí você coloca entre aspas o nome da constante. Geralmente, por convenção, é interessante você colocar o nome da constante em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. Então vou colocar aqui, ó, servidor. E aí, vírgula, você define, né? Ó, o VS Code já ajuda aqui, ó, string o nome, né? E o nome o valor que você quer guardar, seja ele booleano, string, int, e por aí vai. Então, ó, vou colocar aqui o valor que eu vou guardar nessa constante servidor vai ser o nome do servidor, que é localhost, né? Nosso servidor é um servidor instalado localmente. Vou dar aqui um Ctrl C, Ctrl V para pegar o mesmo modelinho aqui e agora a gente vai acrescentar o usuário. Então vamos lá, ó, em caixa alta, usuário. Vou colocar aqui então o usuário é o root, né? O usuário master configurado lá é o root, caixa minúsculo, ok? Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou definir a senha. A senha, geralmente o champ, tá, gente, ao ser instalado, ele define o banco de dados com o usuário master sem senha, tá? Então, aqui para indicar que o usuário não tem senha, você coloca aspas, aspas sozinhas ali, tá? Lembrando que depois você tem que, né, em comandos SQL, configurar uma senha para o seu root. Não é aconselhável, não é seguro, né? Mas como é local aqui para teste, a gente não precisa se preocupar com isso. E para finalizar aqui, né, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V, a gente vai definir também o banco. Então vou chamar aqui, o banco em caixa alta. E o banco que a gente criou lá, gente, foi o DB sysagendador. Esse é o banco que a gente definiu lá no MySQL, certo? Então tá aí, ó, esses são os arquivos de configuração. Ctrl S salva o arquivo, ok? Vou fechar ele aqui e vou então criar o arquivo de
conexão.php, né, que é realmente, esse é o arquivo que realmente conecta ao banco. Então vamos lá, novo arquivo, conexão.php, e aí eu abro a tag do PHP para começar aqui o código. Bom, você não precisa, se ele é puro PHP, viu gente, você não precisa fechar aqui, tá? Basta você abrir aqui para indicar que vai ter PHP, mas não precisa fechar, já que ele é puro só de PHP. Eu vou colocar aqui então, ó, o include do arquivo config, né, que tem lá as constantes de conexão com o banco de dados. Então vou colocar aqui o include do config.php, certo? E aí, né, eu coloco ele aqui direto porque eles estão na mesma página, tá, gente? Desculpa, dentro da mesma pasta. Portanto, eu não preciso ficar indicando subpastas aqui. Eles estão na mesma, tecnicamente na mesma raiz, né, no mesmo local. Bom, agora que eu tenho aqui o include do trecho de código do config.php, eu tenho acesso àquelas constantes, tá? Eu vou colocar aqui uma variável chamada conexão, tá? E ela vai receber a conexão com o banco de dados através da função específica para conectar o banco de dados MySQL, chamado mysqli underline connect, tá? E funciona da seguinte maneira, você tem que pegar e indicar aqui o servidor, o usuário, a senha e o banco, tá? Esse é o jeito de você conectar ao MySQL através dessa função aqui. Então vamos lá, são constantes, né? Tá tudo em caixa alta, então ó, servidor, vírgula, usuário, vírgula, senha, vírgula e banco, tá? Para garantir que vai haver a conexão, pessoal, e caso não haja a conexão, ele tem que me avisar. Então eu vou colocar aqui um or die, já explico já, certo? O or die, gente, assim, ou ele conecta, né, e leva para cá a conexão, ou ele mata o processo através da função die, ele mata o processo daqui para baixo, né? E ainda eu posso especificar como parâmetro, né, uma mensagem indicando que ele não conseguiu conectar. Então, ó, erro na conexão com o servidor. Tá, e aí eu posso dar um espacinho aqui e depois dessas aspas eu posso concatenar com mais uma funçãozinha com o banco de dados que é mysqli underline connect error. Essa função indica quais os motivos, quais os erros que fizeram ele não conseguir conectar o banco de dados, tá? Então tá beleza, ele vai mostrar esse erro para nós. Feito isso, pessoal, a conexão está feita, tá? A conexão está feita. Eu vou dar um Ctrl S aqui e para testar, né? Para testar se a conexão está funcionando ou não, né? Primeiramente o seu banco de dados tem que estar startado, tá? Ele está aqui, ó. O seu servidor de banco de dados tem que estar startado. Ele está startado, já verifiquei. Então eu posso acessar esse conexão.php diretamente lá, né? Então eu vou fazer isso, ó. Aqui, né, eu vou apagar essa parte aqui, vou lá dentro da pasta db e lá dentro, ó, eu tenho o arquivo conexão.php e ao clicar nele, ó, se não mostrou nada, né, possivelmente ele está conectado ao servidor. E eu posso garantir isso, ó, quando eu modifico aqui no arquivo config, né, por exemplo, root2, não existe esse usuário, root2, Ctrl S salvo. Se eu executar aqui, ó, como ele cai no or die, né, e mostra lá que não houve conexão por algum motivo, ele vai mostrar esse erro aqui. Então vamos lá, ó. Então tá funcionando, ó, porque quando conecta não mostra nada, porque eu pedi para não mostrar nada se conectasse, né? Então tá aqui, ó, acesso negado para o usuário root2, ele não existe. Certo? Então tá funcionando a nossa conexão e ele mostra um erro caso ele não consiga conectar por algum motivo. Beleza, pessoal? Bom, feito isso, esse é o arquivo que a gente vai utilizar de include, né? O conexão será incluído dentro da nossa index, tá? E em outras páginas aí que vão surgir no nosso sistema. Mas a priori aqui, ó, na index, tá? Na index, você inclui ele aqui em cima, tá? Aqui em cima você abre um PHP aqui, ó.
tá? E aí você faz um include do db, tá? Então eu estou dentro da pasta db barra o conexão.php, ó, certo? Isso aqui tem que estar entre aspas, tá, gente? Então vou selecionar aqui, aspas, senão ele não funciona. Ponto e vírgula no final, Ctrl S, tá? Então agora eu posso acessar a index, tá? Não deu erro porque a senha tá certa. Se der erro, ele não mostra nada e fala o erro do porquê que ele não conseguiu conectar, tá? Porque agora ele tá funcionando como include, ele carrega antes que tudo aconteça, carregue aqui na index, ele tá conectando ao banco de dados primeiro, tá? Bom, essa é o arquivo de conexão, tá, pessoal? Então, a partir de agora, eu vou fazer a listagem, né? Eu vou fazer um CRUD, né? De conexão com o banco de dados. Eu vou fazer esses processos aí, essas consultas ao banco de dados, né? Nas próximas aulas. Aqui a gente fez a conexão, testou que ela está funcionando, incluiu na index e na próxima aula a gente faz uma listagem dos contatos que a gente tem. Quando clicar aqui vai listar os contatos que a gente tem. Beleza? Então até a próxima aula. Valeu, pessoal!